próximo capítulo da novela Três Graças, uma sequência de reviravoltas promete mudar os rumos da trama. Lucélia, sempre dissimulada, convence Meg a mentir sobre o verdadeiro motivo de ter ido ao velório de Albano. O que ela não esperava era que o plano saísse pela culatra. Quando Casper e João Rubens descobrem a atitude da filha, reagem com orgulho e ternura. Veem em Meg um sinal de empatia e amadurecimento. Sem chão, Lucélia tenta manter a pose, mas o desconforto é evidente. A manipulação escapa por entre seus dedos e ela percebe que não tem mais domínio sobre o jogo. Antes de continuar, clique no botão de gostei, inscreva-se no canal e comente de qual cidade você acompanha Três Graças. Enquanto isso, Joelle mergulha em um turbilhão de emoções. Raul insiste para que ela fuja com ele, mas o peso da gravidez e o medo de um futuro incerto a paralisam. Kellen tenta oferecer apoio, mas a amizade balança quando Joelle a confronta, exigindo saber o que a amiga esconde sobre o passado. O clima esquenta e o silêncio entre as duas diz mais do que qualquer palavra. Em outra ponta da história, Misael aconselha Joaquim a procurar sua família e reparar os erros antes que seja tarde demais. O conselho toca fundo. Joaquim reflete sobre o quanto o orgulho o afastou das pessoas que realmente importam. Enquanto isso, Ramalho observa de longe Gerluce conversando com Paulinho. Ele anota cada gesto, pronto para repassar tudo a Ferete, que continua movendo suas peças no tabuleiro. Arminda, arrogante como nunca, humilha Célio na frente de todos. É nesse momento que Samira aparece e dá de cara com Raul, visivelmente abalado. Pressionado, ele desaba e revela sobre a gravidez de Joelle e o envolvimento com drogas. A confissão deixa Samira chocada. Ela promete ajudar o rapaz a se libertar da influência de Ferete. Mas o mal já está feito. Raul assinou os documentos entregues por Ferete, sem perceber que, com isso, Arminda controlará o dinheiro do filho. Enquanto o vilão comemora o golpe, descobre que Gerluce é próxima de Viviane e ordena que Leonardo a mantenha sob vigilância. Só que Gerluce, atenta e temerosa, segue o conselho de Josefa, esconde as cópias das chaves da mansão e, movida pela curiosidade, usa uma delas para abrir o misterioso cômodo onde repousa a escultura das Três Graças, sem imaginar que Arminda pode aparecer a qualquer instante. Arminda não vai economizar veneno. Ela vai destilar cada palavra como quem afia uma lâmina. Ao saber, através de Ferete, que Gerluce tem ligações com um policial chamado Paulo Heitz, a megera sente o ar mudar à sua volta. Não é apenas ciúme de patroa, é pavor calculado. Em voz baixa, cortante e com um sorriso que não alcança os olhos, ela promete neutralizar qualquer risco. Não é uma promessa vazia, é uma sentença em espera. A cena se abre no escritório escuro de Arminda, luz filtrada por cortinas pesadas. Ferete chega agitado, com informações coladas ao corpo como manchas. Conta rápido como viu Gerluce trocando mensagens, saindo em horários estranhos, conversando às escondidas com um homem que não é da família. Ferete diz o nome, Paulo Heitz, e Arminda engole o nome como se fosse um gosto amargo. Ela respira fundo, alonga as palavras como quem escolhe a ferramenta do crime. Vamos ver o que essa moça sabe. E se souber demais, a gente cala. Ferete tenta aconselhar prudência. Ele propõe manter Gerluce sob controle, observar, colher evidências antes de qualquer movimento brusco. Arminda, por baixo da postura teatral, concorda, mas com um plano paralelo. Manter a cuidadora perto, humilhá-la quando for preciso, sufocar qualquer possibilidade de aliança com a autoridade. Ela quer informação, não barulho. Mas secretamente, também quer que Gerluce sinta medo. Medo que impeça a moça de ir mais longe. A vilã põe em marcha uma rotina de microviolências. Pequenos cortes no pagamento, exigências humilhantes em público, tarefas inúteis pela madrugada. Tudo pensado para fragilizar, para mostrar que a casa não é lugar de escolhas. Arminda ordena a Ferete que amplie a vigilância. Cada saída, cada mensagem, cada visitante precisa ser registrado. Ela contrata, às escondidas, uma agência de recuperação de imagem, que na prática faz escutas e rastreios,
Pede relatórios. Ferete, relutante e obcecado, cumpre. Gerluce, por sua vez, começa a perceber o aperto. A mocinha sente olhos por toda parte. Coisas desaparecem, objetos mudam de lugar. Ela tenta racionalizar. Culpa do cansaço, do álcool de quem visita a casa, da lembrança do barulho da lancha. Mas o telefone apita com mensagens que não eram para ela. Fotos de Paulo Heights, anotações sobre horários, um aviso implícito. Fique calma. A informação chega como uma corrente elétrica. Alguém está vigiando quem a vigia. A estratégia de Arminda ganha camadas. Ela decide anunciar que demitirá Gerluce por justa causa. Um aviso que serve para intimidar e para criar uma cortina de fumaça. Porém, no íntimo, aceita o conselho de Ferete e mantém a cuidadora por perto, forçando-a a continuar servindo enquanto observa. Esse jogo de cena tem dois objetivos simultâneos. 1. Disfarçar a investigação que ela própria comanda. 2. Permitir que Gerluce continue tendo acesso a informações que, eventualmente, delatariam a trama antiga envolvendo Rogério. E é aqui que a lembrança do passado volta com força. Rogério, o marido de Arminda, morto, não é apenas tragédia. É uma sombra que reaparecerá e que complica planos. Nos corredores sussurram que Rogério foi vítima de um atentado, que a lancha explodiu numa noite de segredos e que Arminda e Ferete têm mais do que um nome ligado ao caso. Tem um motivo e um risco. A reviravolta prometida pela trama é implacável. Provas escondidas, bilhetes queimados mal, testemunhas que esquecem e outras que lembram demais. O reaparecimento futuro de Rogério é um fantasma que impele Arminda a agir com ainda mais força agora. Se ele for visto vivo, se voltar a respirar, toda a arquitetura de mentiras que ela sustentou pode ruir. Enquanto isso, Gerluce tenta manter a rotina como se nada tivesse mudado. Cuida da casa, varre, prepara sopas, arruma os medicamentos, dedica tempo a Josefa. Mas a protagonista jovem tem uma coragem silenciosa. Ela começa a recolher, por instinto, pequenos indícios. Uma caixa que some, uma conversa ouvida atrás da porta, algo que parecia um acidente e que, quase sempre, revela uma intenção. Paulinho, por sua vez, não é um herói romântico. Ele aconselha cautela, orienta Gerluce a não confrontar de frente, a criar um histórico de pequenas anotações, a não falar com ninguém que não seja de confiança. Eles plantam uma rede de segurança tímida, fotos, horários, nomes. Arminda, por outro lado, afina sua retórica de ameaça. Em privado, em voz baixa e sem metáforas, ela repete que sabe o que é preciso ser feito, como fizeram com meu marido. A frase é um iceberg. Por cima, a insinuante crueldade. Por baixo, a memória de um corpo que deveria ter morrido, de um silêncio comprado. A referência ao passado é um recado para Ferete e para quem mais entenda o código. Nada de piedade. Ferete sente o peso e, às vezes, questiona os limites. Mas a ambição e o medo de que a história venha à tona fazem com que ele siga. A manipulação emocional de Arminda é sutil e eficiente. Ela usa a aparência pública de bondade para silenciar boatos. Sorrisos em eventos, ofertas públicas de esmolas, palavras de consolo gravadas para a imprensa. Por trás, ela cria um clima de terror administrativo na casa. Um olho que tudo vê, um poder que tudo decide. Essa dicotomia é o que torna a vilã mais perigosa. Ninguém desconfiaria de tanta generosidade enquanto ela trava a vida de uma jovem. Os ingredientes do conflito crescem, aliados inesperados aparecem. Uma vizinha que nota visitas estranhas, um ex-funcionário que guarda rancor. Cada nova presença é uma fagulha. Arminda então redobra as cautelas. Impede Gerluce de sair sozinha, passa a revisar as saídas de casa, obriga-a a assinar horas extras e até inventa regras para o sono da moça. Tudo isso com a desculpa de bem-estar da patroa. A tensão sobe quando Gerluce encontra, perdida numa gaveta, uma carta antiga que parece apontar para a verdade sobre Rogério. A carta não é a prova definitiva, mas basta para acionar duas frentes. De um lado, o pânico de Arminda. Se a carta vaza, todo o teatro cai.
Do outro lado, a esperança de que a carta não vaze outro. A coragem de Gerluce, que pela primeira vez sente que pode unir pistas. Paulinho consegue checar a origem da carta. Rastreia selos, anota nomes, e a investigação toma forma. Arminda percebe que a casa já não é mais só um palco. A possibilidade de ser desmascarada a tira do sono. Em noites de insônia, ela reflete sobre as escolhas. O que fazer com Gerluce? Como neutralizar Paulinho sem chamar a atenção da corregedoria? As respostas se movimentam como peças num tabuleiro. Chantagens, subornos, um caso de calúnia plantado, uma armação que faça o policial perder a autoridade. Ferretti, dividido entre o medo e um ressentimento que lhe queima por dentro, propõe medidas arriscadas. Infiltrar uma testemunha na rotina de Gerluce, grampear seus poucos contatos, forjar provas de que ela é instável. Arminda, fria, concorda com metade das propostas e as adapta para que pareçam naturais. Uma denúncia aqui, uma suspeita ali. O plano não falha por incompetência, mas por húbris. Quanto mais próximas as peças ficam, mais provável é que alguém note o padrão. Enquanto isso, do lado de fora, rumores começam a circular. E a atenção de vizinhos curiosos e de um jornalista investigativo se aproxima como uma maré. A imprensa local, sempre faminta por fofocas de alta burguesia, já não se satisfaz com aparências. Um repórter começa a fazer perguntas discretas sobre a lancha, sobre a data da explosão, sobre as retiradas de dinheiro numa conta antiga. Arminda percebe o perigo e acelera o cronograma. Precisa sufocar o que possa crescer. Mas em novelas como esta, a pressão nem sempre gera obedientes. Ela também faz surgir riscos calculados. Gerluce, empurrada para um canto, não aceita se silenciar. Ela aprende a camuflar suas descobertas em pequenos gestos, troca bilhetes com Paulo, usa palavras que só os dois entendem. E cada bilhete é uma faísca. Cada passo dado por Gerluce é acompanhado por olhos que não perdoam. Gerluce invade o quarto das Três Graças e descobre dinheiro escondido. Desesperada com a doença da mãe e sem saber mais a quem recorrer, Gerluce tomará uma decisão extrema: roubar Arminda. O plano arriscado nascerá de um impulso, mas também de um sentimento de injustiça acumulado. Afinal, a cuidadora se sacrificou por meses, sendo humilhada, maltratada e subestimada, enquanto via o luxo e o descaso da patroa. A trama começará numa noite silenciosa, quando Josefa, entre tosses e suspiros, chamará Gerluce até o quarto. A idosa, num lampejo de lucidez, abrirá a gaveta da cômoda e mostrará um molho de chaves antigas, algumas enferrujadas, outras reluzentes. Essas abrem todos os cômodos da casa, minha filha, inclusive aquele que ela tranca com tanto zelo, dirá Josefa com voz rouca. Gerluce arregalará os olhos, sem acreditar no que ouve. A cuidadora tentará resistir. Não posso, dona Josefa. Se ela descobre, me manda embora na hora. Mas a velha, com um olhar de quem já perdeu o medo da filha, responderá: quem não arrisca, morre pobre e humilhado. E você não nasceu para isso. A frase ecoará na cabeça de Gerluce, que mais tarde, sozinha no corredor, tomará a decisão que mudará seu destino. Enquanto Josefa finge dormir, Gerluce se aproxima da cômoda. O coração dela bate acelerado. Cada rangido do assoalho parece um trovão. Com as mãos trêmulas, ela pega o molho de chaves, respira fundo e caminha até o fim do corredor. A luz amarelada da casa balança com o vento que entra pela janela entreaberta. O silêncio é cortado apenas pelo som das chaves tilintando. O quarto das Três Graças, nome dado por Arminda à sala trancada, sempre foi um mistério. Nenhum funcionário ousava se aproximar. Alguns diziam que ali dentro havia peças de arte raras, outros que Arminda escondia documentos comprometores. Quando a fechadura gira, o som metálico faz Gerluce prender a respiração. A porta se abre lentamente. O ambiente é frio, quase sem vida. No centro, a escultura das Três Graças brilha sob a penumbra. As figuras femininas em mármore parecem observá-la. A moça se aproxima, fascinada, mas, ao olhar para o canto, vê duas sacolas de supermercado no chão. Curiosa, ela se agacha,
Abre uma delas e sente o impacto. Maços de notas de R$ 200. Dinheiro, muito dinheiro, empilhado de forma desorganizada, como se alguém o tivesse escondido às pressas. A expressão de Gerluce muda. De espanto, passa ao desespero. Meu Deus do céu, é por isso que ela vive trancada aqui dentro. Sussurra, as mãos tremendo. Ela não consegue decidir se deve pegar uma parte para salvar a mãe ou fugir imediatamente. O dilema moral a dilacera. Nesse instante, um som ecoa pelo corredor. O estalido de uma chave na porta principal. A voz de Arminda rompe o silêncio da madrugada. Que silêncio, tomara que tenham morrido todos, dirá jogando a bolsa no sofá. Tem alguém que ainda esteja vivo nessa casa? Cadê você, sua velha maluca? E a sua escrava Isaura? Quer dizer, Gerluce? Gritará com desprezo. Gerluce congela. O suor escorre pela nuca. Ela olha ao redor procurando um esconderijo. O único ponto possível é atrás da escultura. A cuidadora se abaixa, respirando devagar, enquanto o som dos saltos de Arminda ecoa mais perto. No quarto de Josefa, a idosa desperta com o grito da filha. Fingindo surpresa, ela decide agir rápido. Sabe que Gerluce está correndo perigo. Ai, meu Deus! Exclama, se jogando da cama com um gemido ensaiado. O corpo cai ao chão com um estrondo. Arminda para no corredor, a centímetros da porta das Três Graças. Ela segura a chave, pronta para girá-la, mas o barulho vindo do quarto da mãe a distrai. O que é isso agora? Resmunga, largando a chave e correndo para lá. Quando Arminda entra no quarto, vê Josefa caída no chão. O que é que você está fazendo aí, sua velha idiota? Pergunta com sarcasmo. Eu caí, Arminda, não tá vendo? Responde a mãe, com esforço para disfarçar o alívio. A megera se aproxima, sem paciência, e a ajuda a se levantar com brutalidade. E a Gerluce? Onde se meteu aquela sonsa? Questiona, estreitando os olhos. Foi ao banheiro. Disse que já voltava, mente Josefa, fingindo dor nas costas. Arminda desconfia. Banheiro? Às 2 da manhã? Essa casa virou hospedaria de loucos. Ela encara a mãe por alguns segundos, mas decide voltar ao corredor. Só que antes de sair, Josefa a segura pelo braço. Fica aqui, filha, eu tô tonta. Me ajuda a deitar. Arminda suspira impaciente. Tudo eu nessa casa. E bufando, volta a acomodar a mãe na cama. Enquanto isso, Gerluce, ainda escondida atrás da escultura, tenta recuperar o fôlego. O coração dela parece bater alto demais. Ela aperta os olhos pedindo a Deus que Arminda não volte. Minutos depois, a vilã sai do quarto da mãe e caminha lentamente pelo corredor. Olha em direção à porta trancada, mas hesita. Amanhã eu vejo isso, diz, finalmente indo para o próprio quarto. Gerluce espera o som da porta se fechar para sair de seu esconderijo. Ela sai do quarto das Três Graças com cuidado, devolve o molho de chaves à gaveta de Josefa e se ajoelha ao lado da idosa. Josefa, ainda fingindo sono, abre os olhos e pergunta baixinho. Conseguiu ver? Gerluce apenas balança a cabeça, os olhos marejados. Vi mais do que devia. Agora sei do que ela é capaz. Josefa tenta consolar a cuidadora. Esse dinheiro não é dela, minha filha. É o sangue dos outros. Você ainda vai entender o que está por trás disso tudo. Gerluce volta ao próprio quarto, trêmula. A cena do dinheiro não sai da mente dela. O contraste entre sua miséria e o luxo escondido da patroa desperta uma mistura de raiva e tristeza. Enquanto minha mãe morre, esperando por remédio, ela dorme abraçada em um tesouro. Desabafa chorando baixinho. No dia seguinte, Arminda acorda de mau humor e percebe que uma das chaves do molho foi movida. Quem mexeu aqui? Rosna. Josefa finge inocência, enquanto Gerluce serve o café com as mãos frias. Quer um pouco de açúcar, dona Arminda? Pergunta, disfarçando o medo. Não. O que eu quero é respeito e que ninguém aqui se meta no que não deve. O olhar da vilã se crava na cuidadora como uma lâmina. Nos próximos capítulos, o público verá que essa noite marcará o início de uma nova virada na novela. Gerluce passará a viver atormentada, temendo que Arminda descubra tudo. Mesmo assim, ela não conseguirá esquecer o dinheiro. Com uma parte daquilo, eu podia pagar o tratamento da minha mãe por um ano inteiro.
repetirá em voz baixa, obcecada pela lembrança. Enquanto isso, Josefa começa a perceber que as chaves podem ser a única arma que tem contra a própria filha. Um dia essa cobra vai provar do próprio veneno, dirá, encarando o crucifixo na parede. Mas Arminda, desconfiada, mandará Ramalho investigar discretamente se alguém entrou no quarto. O capanga revistará as câmeras e descobrirá que uma delas foi desligada por alguns minutos. Não foi coincidência, concluirá. A tensão aumentará quando Arminda, furiosa, disser: se eu descobrir que alguém entrou naquele quarto, não vai sobrar ninguém para contar história. Gerluce, sem imaginar que está sendo vigiada, voltará ao local dias depois para tentar entender o motivo de tanto segredo. Só que dessa vez, o perigo será ainda maior. A porta se trancará atrás dela e passos ecoarão pelo corredor. Quem está aí? Gritará Arminda do outro lado. O rosto de Gerluce empalidece. A manhã seguinte começa com um clima pesado. Arminda, de hobby e xícara de café na mão, caminha pela casa como uma fera em silêncio. O olhar é frio, calculista. Ela observa cada detalhe. O vaso torto, a janela aberta, a poeira no chão. Nada passa despercebido. Quando chega à porta do quarto das Três Graças, o coração da vilã dispara. A chave está torta na fechadura. Ela gira lentamente e empurra a porta. O ranger do metal corta o ar. O quarto parece igual, mas há algo diferente. As sacolas com o dinheiro estão reviradas. Arminda se ajoelha, confere os maços e percebe que faltam algumas notas. O grito ecoa pela mansão. Quem foi o desgraçado que mexeu aqui? Berra socando o chão. Josefa, fingindo ingenuidade, aparece à porta. Que foi, minha filha? Não se faça de sonsa. Alguém entrou aqui. Alguém teve a coragem de me desafiar dentro da minha própria casa. O olhar de Arminda brilha de ódio. Ela sai pisando firme, chama Ramalho e dá a ordem. Vasculhe tudo, cada cômodo, cada gaveta. Quero saber quem teve a audácia de me roubar. Enquanto o capanga inicia a busca, Gerluce tenta manter a calma. A cada passo de Ramalho pelos corredores, o coração dela parece pular do peito. Ela se tranca no banheiro e chora em silêncio. Meu Deus, se ela descobrir, ela me mata. Sussurra desesperada. Joelle faz exame de sangue e fica surpresa com revelação da enfermeira sobre o bebê. Uma sequência de emoção e ternura vai marcar a trajetória de Joelle. A jovem, cada vez mais envolvida com a gestação, viverá um dos momentos mais simbólicos de sua jornada. O dia em que descobre, ainda que de maneira inesperada, o possível sexo do bebê que carrega. A cena começa com o sol tímido da manhã, refletindo nas janelas do pequeno posto de saúde da vila. Joelle chega de mãos dadas com Gerluce, que tenta disfarçar o nervosismo, embora o olhar denuncie a tensão de uma mãe que, apesar das aparências, teme por cada detalhe da gravidez da filha. Enquanto espera ser chamada, Joelle brinca com os dedos, inquieta. Observa o relógio de parede e pensa em Raul, que anda distante e arredio. O coração da jovem pulsa entre o amor e a incerteza. Quando finalmente ouve seu nome ecoar no corredor, ela respira fundo e segue até a sala de atendimento. Lá dentro, o ambiente é simples. Paredes de azulejos frios, o som suave de um rádio antigo e uma enfermeira de sorriso acolhedor que imediatamente tenta acalmar as duas. Não se preocupem, meninas, está tudo dentro do normal, garante o médico após conferir os primeiros resultados. A gravidez está evoluindo bem e o bebê parece muito saudável. Gerluce relaxa por um instante, mas a tensão volta quando Joelle se levanta, pronta para ir embora. É nesse momento que a enfermeira, de olhar intuitivo, pede que ela fique mais um pouco. Calma, moça. Aproveita e relaxa, que a massagem é de graça. A enfermeira se aproxima, passa um pouco de óleo nas mãos e começa a apalpar a barriga de Joelle com delicadeza. O gesto é simples, mas carrega uma ternura quase maternal. Joelle fecha os olhos, sentindo a vida que cresce dentro dela. Gerluce observa em silêncio, emocionada como se cada toque da enfermeira fosse um lembrete da própria juventude. Um espelho dos tempos em que ela mesma sonhava com um futuro diferente. Dá para saber o sexo? Pergunta Gerluce, curiosa, quebrando o silêncio. Ainda é cedo, responde a enfermeira com um sorriso de canto.
A ultrassonografia só é feita a partir dos 4 meses. E a sua menina aqui mal completou 3. Joelle solta um leve riso. Ah, que pena. Queria tanto saber se é menino ou menina. A profissional continua o exame com calma, como quem lê segredos escondidos sob a pele. Tem exames mais sofisticados que dizem antes, mas aqui a gente ainda não tem esses recursos. Daqui a um mês, vocês podem marcar. O tempo parece parar quando a enfermeira se inclina mais, pousando a mão sobre o ventre da moça e dizendo baixinho: Mas olha, eu já vi muita barriga na vida, e posso apostar, é menina. Joelle arregala os olhos à surpresa. Sério? Gerluce, desconfiada, tenta entender. E a senhora diz isso com base em quê? A mulher confiante levanta as mãos calejadas e sorri. Na experiência, minha filha, já apalpei muita barriga de grávida e acabei de ver na ponta desses dedos. Seu bebê vai ser uma menina, e das bravas, daquelas que nascem com cabelo nas ventas. A sala se enche de risadas. Joelle, emocionada, leva as mãos ao rosto. Um misto de alegria e incredulidade a toma por completo. Gerluce, com os olhos marejados, toca o braço da filha e diz: Tomara que esteja certa. Mais uma mulher na família das graças. Uma nova geração para mudar o destino dessa casa. Enquanto a enfermeira limpa as mãos e recolhe os instrumentos, o clima muda. Um silêncio doce paira no ar. Joelle se levanta com a ajuda da mãe e observa o pequeno frasco de coleta de sangue sobre a bancada. O símbolo de que a vida está em curso, mesmo em meio às incertezas. Ao sair do posto, o vento morno da manhã sopra nos cabelos de Joelle. Ela fecha os olhos e imagina o rosto da filha, o som do choro, o toque das pequenas mãos. A lembrança de Raul vem como um golpe leve, mas inevitável. Será que ele vai querer saber? Será que vai aceitar ser pai? Gerluce percebe o devaneio e segura firme a mão da filha. Não pensa nessas coisas agora. O importante é esse bebê vir ao mundo com saúde. O resto, o tempo resolve. De volta à rua, as duas caminham devagar. Moradores da vila acenam, curiosos. Alguns sussurram comentários, outros sorriem com carinho. A gravidez de Joelle já é assunto no bairro e todos têm palpites. Vai ser menino, grita uma senhora da janela. Menina de gênio forte, rebate outra. Joelle ri, meio sem jeito. Dentro dela, porém, o coração já decidiu acreditar nas palavras da enfermeira. É menina, e a cada batida do coração, ela sente como se já conhecesse aquela alma. No fim da tarde, em casa, Gerluce prepara chá de camomila e observa a filha pela janela. Joelle acaricia a barriga e fala sozinha, baixinho. Minha menina, minha pequena graça. O som é quase um sussurro, mas o suficiente para Gerluce se emocionar. Ela se aproxima, abraça a filha por trás e diz: Você vai ser uma mãe maravilhosa. Essa criança vai trazer luz para nossa família. E pela primeira vez em muito tempo, Joelle acredita nisso. A revelação da enfermeira, simples e instintiva, reacende nela uma esperança adormecida. Não importa o que venha, a ausência de Raul, as dificuldades financeiras, o julgamento das pessoas, ela sente que carrega algo maior. Nos próximos capítulos, essa cena se tornará um marco emocional. A menina das graças, como a enfermeira previu, será mencionada por outros personagens, como um presságio de mudança. Josefa, ao saber da previsão, dirá com humor: mais uma mulher para colocar ordem nesse pedaço. Arminda, por outro lado, torcerá o nariz, dizendo que essas coincidências não passam de conversa de parteira. Ao cair da noite, a lua se espelha nas poças de chuva recém-caída, e Joelle contempla o céu pela janela do quarto simples. O som dos grilos e o balanço do vento nas cortinas formam uma trilha suave, enquanto ela acaricia a barriga, sorrindo sozinha. A lembrança da enfermeira ecoa como um mantra. É menina, pode apostar. O pensamento traz um conforto diferente, uma sensação de destino traçado. Pela primeira vez desde o início da gravidez, Joelle não sente medo, sente força, sente que não está mais sozinha. Gerluce entra no quarto com uma coberta dobrada e observa a filha em silêncio. A ternura e também um arrependimento contido nos olhos da mãe. Quer que eu fique aqui com você? Pergunta baixinho. Quero, mãe.
Mas só hoje. Prometo que amanhã já durmo sozinha, responde Joelle com um sorriso doce. Gerluce se aproxima, ajeita o travesseiro e senta-se na beira da cama. Você sabe, quando eu fiquei grávida de você, também me disseram que seria menina. Uma parteira me olhou e disse, vai nascer uma luz. E era você. Agora entendo o que ela quis dizer. As duas se abraçam. É um abraço demorado de reconciliação silenciosa entre gerações. O relógio marca quase meia-noite quando Gerluce apaga a luz e deixa apenas a lamparina acesa. Joelle, sonolenta, murmura. Mãe, se for mesmo menina, quero que ela se chame Esperança. Gerluce sorri, emocionada. Um nome perfeito. Nos dias seguintes, o clima na vila muda. A notícia corre de boca em boca. A filha de Gerluce vai ter uma menina. Mulheres se aproximam para dar conselhos, oferecer chás e simpatias. Josefa leva um laço cor-de-rosa antigo, guardado há décadas, e entrega a Joelle como amuleto. Pertenceu à minha mãe. Toda menina das graças nasceu com ele por perto. Dá sorte. Joelle recebe o presente com lágrimas nos olhos. Numa manhã clara, Gerluce e Joelle voltam ao posto de saúde para buscar os resultados do exame. O médico entrega o envelope e Joelle abre com as mãos trêmulas. No papel, uma simples frase parece congelar o tempo. Gravidez saudável, sexo fetal, feminino. Ela olha para a mãe rindo entre lágrimas. A enfermeira acertou. Gerluce a abraça forte, chorando junto. Ela viu com o coração, minha filha. E agora esse amor vai mudar tudo. As duas saem de mãos dadas, sob o sol dourado que se espalha pelas ruas de terra. O vento parece sussurrar promessas. Joelle sente o primeiro chute do bebê e leva as mãos à barriga, surpresa. Ela se mexeu! Grita, rindo. O som contagia o ar. Crianças correm, mulheres aplaudem e até os mais céticos se rendem ao momento. Pela primeira vez, a vila inteira vibra em sintonia com a esperança. Aquela que cresce dentro de Joelle e dentro de todos que ainda acreditam que, entre tanto sofrimento, o amor continua sendo o milagre mais bonito. Arminda, cada vez mais instável e atormentada pelos fantasmas de seu passado, verá seu segredo prestes a vir à tona. E não medirá esforços para silenciar quem o descobriu. A vítima de sua fúria será Gerluce, a jovem dedicada e de coração puro, que, sem saber, mexeu nas feridas mais profundas da vilã. Naquela manhã, Gerluce chegará à casa de Josefa, como faz todos os dias, levando um buquê de flores frescas e um sorriso no rosto. Josefa, a matriarca da família e mãe de Arminda, a receberá com ternura, mas com o olhar cansado. A idosa vem há tempos desconfiando das atitudes da filha e sente que algo muito errado se esconde por trás do comportamento arrogante e calculista de Arminda. Enquanto serve o café, Josefa comenta sobre o passado, fala de Ferrete, o homem misterioso que ainda exerce influência sobre a filha, e lamenta o rumo que as coisas tomaram desde que ele voltou à cidade. É nesse instante que Gerluce, ao arrumar o salão principal da mansão, decide limpar as antigas estátuas que decoram o corredor. Essas esculturas sempre despertaram sua curiosidade. Havia algo nelas que parecia ocultar mais do que arte. Com um pano e um toque cuidadoso, ela percebe que uma das peças está oca e possui uma pequena abertura na base. Movida pela curiosidade, insere a mão e encontra um envelope lacrado, com papéis amarelados e um medalhão antigo. Ao abrir, o choque. Documentos que revelam um pacto obscuro entre Arminda e Ferrete, algo que envolve chantagem, suborno e até a morte de um empresário influente da região. O coração de Gerluce dispara. Ela sabe que encontrou algo que pode mudar tudo, mas também entende o perigo que corre. No entanto, o destino não lhe dará tempo de pensar. Arminda surge na escadaria, ouvindo as palavras de Josefa ao fundo, e ao perceber a expressão de pavor no rosto da jovem, entende que seu segredo foi descoberto. O olhar da vilã muda, uma mistura de desespero e fúria. Ela se aproxima lentamente, com a voz trêmula, e pergunta o que Gerluce encontrou. A jovem tenta disfarçar, mas a vilã não é ingênua. Você mexeu onde não devia, sua intrometida, grita Arminda, enquanto Josefa, assustada, tenta intervir. A discussão escala rapidamente.
Gerluce tenta recuar, descendo um degrau, mas Arminda a encurrala. A tensão é sufocante. Você não vai destruir a minha vida, entendeu? Eu lutei por tudo o que tenho, grita a vilã, empurrando a mocinha com violência. O som do corpo de Gerluce despencando pela escada ecoa pela mansão. Josefa grita desesperada. A cena é de puro horror. Gerluce inconsciente no chão, o sangue escorrendo pelo mármore frio. E Arminda em choque, olhando para as próprias mãos, sem acreditar no que fez. Minutos depois, a mansão vira um caos. Paulinho, o policial que nutre sentimentos por Gerluce, chega com os paramédicos. Ele se desespera ao ver a jovem naquele estado. Quem fez isso com ela? Pergunta com raiva nos olhos. Josefa, tremendo, aponta para a filha, mas Arminda nega tudo, dizendo que foi um acidente, que Gerluce escorregou. Paulinho não acredita e jura que descobrirá a verdade. No hospital, Gerluce desperta dias depois, fraca, mas viva. As lembranças voltam aos poucos. O empurrão, o olhar de ódio de Arminda, o medo. Ao seu lado, Paulinho segura sua mão e promete: eu vou te ajudar a se vingar. Essa mulher não vai sair impune. A partir daí, os dois formam uma aliança secreta. Gerluce, movida pela sede de justiça, começa a lembrar de detalhes, de vozes, de fragmentos do que ouviu antes de cair. Ela decide lutar. Enquanto isso, Raul, o filho de Arminda, que presenciou parte da cena escondido no andar superior, entra em conflito. Ele sempre soube que a mãe escondia algo terrível, mas agora a verdade está diante dele. Dividido entre o amor filial e o senso de justiça, Raul decide romper o silêncio. Em uma conversa tensa com Paulinho, revela que viu tudo e está disposto a testemunhar. Ela empurrou a Gerluce, eu vi com meus próprios olhos. Não dá mais para fingir que não sei. A revelação de Raul será o golpe final para Arminda. A vilã, acuada, tentará manipular o filho, dizendo que tudo foi um acidente, mas o rapaz não cairá mais em suas mentiras. Você passou dos limites, mãe. Tudo isso por causa de um segredo sujo? Eu não posso proteger alguém que quase matou uma inocente, dirá com lágrimas nos olhos. Enquanto isso, Ferrete, o homem que compartilha com Arminda o segredo das estátuas, começa a sentir o cerco se fechar. Ele teme que Gerluce recupere os documentos e os entregue à polícia. Por isso, envia capangas para invadir o hospital e terminar o serviço. Paulinho, no entanto, pressente o perigo e reforça a segurança. Em uma noite chuvosa, o policial intercepta um dos homens e descobre que Ferrete está por trás de tudo. A história toma novos rumos. Gerluce, mesmo debilitada, grava um vídeo confidencial contando tudo o que sabe e o entrega a Paulinho. Ela sabe que a guerra está apenas começando. Se algo acontecer comigo, entregue isso à promotoria, pede ela com a voz embargada. Paulinho promete proteger o material com a própria vida. Josefa, abalada e doente, decide romper o silêncio e denunciar a própria filha. A matriarca se torna peça-chave na investigação e revela à polícia detalhes sobre o envolvimento de Arminda com Ferrete em negócios escusos que começaram há mais de 20 anos. Ela cita um assassinato encoberto, uma troca de identidades e uma herança desviada. Enquanto as investigações avançam, Arminda perde o controle. Sente o peso da culpa, mas ainda tenta manter as aparências. No entanto, os olhares dos moradores da cidade começam a mudar. Ninguém acredita mais em suas desculpas. Raul, consumido pelo remorso, se afasta da mãe e se aproxima de Paulinho. Eu quero ver justiça, não vingança, diz o rapaz, tentando convencer o policial a não agir por impulso. Mas Paulinho está tomado por sentimentos confusos. A raiva pela agressão a Gerluce e o desejo de ver Arminda pagar pelo que fez. Gerluce, por sua vez, se reergue. Com a força de quem sobreviveu à maldade, ela promete não se calar. Em uma conversa emocionada com Josefa, ela diz: ela tentou me calar, mas agora é que eu vou falar. Vou contar tudo o que sei. A idosa, chorando, segura sua mão e responde: minha filha, a verdade precisa vir à tona, e eu vou te ajudar a derrubar minha própria filha, se for preciso. O clima em Três Graças fica tenso, sombrio e imprevisível. Cada personagem carrega um pedaço do segredo,
E o desfecho se aproxima com ares de acerto de contas. Paulinho prepara a armadilha final. Gerluce finge estar mais debilitada do que realmente está para enganar Arminda e fazê-la confessar tudo. Enquanto isso, Raul grava uma confissão da mãe sem que ela perceba, e o áudio se torna a principal prova do crime. O jogo virou. O império de mentiras de Arminda começa a desmoronar, e Três Graças se prepara para uma das cenas mais explosivas de sua história. A queda da vilã que acreditava poder enganar o destino. Arminda começa a perceber que o cerco está se fechando. Os dias se tornam longas noites de paranoia e desespero. Cada ruído dentro da mansão faz seu coração disparar. A vilã já não confia em ninguém, nem mesmo em Ferrete, que desaparece misteriosamente depois de saber que documentos foram entregues à polícia. A cena é tensa. Paulinho desce do veículo com a arma em punho, apontando para a vilã. "Acabou, Arminda. Não tem mais para onde correr", diz ele com firmeza. Ela tenta manter o controle, sorri e responde: "Você não sabe com quem está se metendo, policialzinho. Eu tenho poder." Raul então dá um passo à frente e grita: "Não tem mais poder nenhum, mãe. Todo mundo sabe o que você fez. As gravações, os documentos, tudo já está com a justiça." O impacto é devastador. Arminda, derrotada, solta o volante e começa a rir de nervoso. "Então é isso. Vocês me traíram." Paulinho se aproxima e a algema com firmeza. "Você mesma cavou sua prisão, Arminda." Tentou calar a verdade, mas ela gritou mais alto. Ela é levada sob os olhares atentos da cidade inteira, enquanto flashes e câmeras registram um momento histórico. Horas depois, Gerluce deixa o hospital amparada por Josefa e Raul. Ainda debilitada, ela observa à distância a movimentação policial. Ao ver Arminda sendo colocada na viatura, seus olhos marejam. Não de ódio, mas de alívio. Josefa, com voz embargada, murmura: "A justiça foi feita, minha filha.